Bom, então agora a gente vai estudar a intensidade do campo elétrico, que é dada pela fórmula E igual a força dividida pela carga. Só que essa carga ela está em módulo, ou seja, se ela for positiva ou negativa, eu não vou estar utilizando o sinal ali. Então, o E é o campo elétrico, a F é a força e Q é a carga. As unidades de medida. A força é dada em Newton, a carga em Coulomb, então o campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Temos uma outra forma aqui também de calcular, que vai ser E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, o K é a constante eletrostática que a gente já estudou, Q é a carga e a nossa distância vai ser dada em metros, ou seja, nós precisamos utilizar na fórmula quando ela estiver em metros. Se não estiver em metros, a gente tem que transformar. Vamos ver um exemplo aqui, então. Um corpo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 elevado a 5. Então, nosso E vai ser 6 vezes 10 na 5. E a gente coloca a unidade de medida junto. O que mais? Está dizendo que a direção é horizontal, o sentido é da esquerda para a direita. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força. Então, vamos procurar o F, que atua sobre uma carga pontiforme Q colocada num ponto P. Daí, a letra A deu que a carga vale 2 microcoulombs, que é o microcoulomb é 2, vai ficar 2 vezes 10 na menos 6. Utilizando a fórmula, então, que acabamos de ver, vamos substituir. O E, que vale 6 vezes 10 na 5, colocamos aqui. Estamos procurando o F, continua a variável F. A carga é 2 vezes 10 na menos 6. A gente multiplica cruzado e vai ficar F igual 6 vezes 10 na 5 vezes 2 vezes 10 na menos 6. Basta que a gente multiplique 6 vezes 2 e use a regrinha das bases iguais, que é multiplicação, a gente soma os expoentes, só que cuidando dos sinais. Mais 5 com menos 6, a gente vai ficar com menos 1. Poderia deixar a resposta assim, mas tem alguns livros e alguns exercícios que o resultado fica em notação científica. Tá? Então, em notação científica, tirando o menos 1, ele vai andar, a vírgula tá aqui, vai andar uma casa para a esquerda, vai ficar 1,2 newtons. A questão também está pedindo a direção e o sentido da força. Então, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Se o campo elétrico lá em cima está dizendo que ele é horizontal, a direção também vai ser, a direção da força também vai ser horizontal. O sentido também vai ser o mesmo do campo elétrico. O sentido da força, sentido da esquerda para a direita. Na letra B, foi nos dada menos 3 microcoulomb, tá? Então, vai ficar 3 vezes 10 na menos 6. Utilizando a fórmula, também da mesma forma que a gente fez anteriormente, substitui o E, substitui o Q. Como o Q é em módulo, o menos não vem aqui, esse menos aqui do 3, por isso que aqui eu tinha deixado sem sinal. Multiplica cruzado. Então, copiando aqui os valores, a gente vai ter 6 vezes 3 dá 18 e faz aqui a base 10. Somando os expoentes também, fica 10 na menos 1. 18 vezes 10 na menos 1, pode ser assim a resposta, como também em notação científica. Lembrando que a notação científica não é tirar a base 10 ali, é quando a gente deixa
na frente da vírgula um número entre 1 e 10, né? Entre 1 e menor que 10. Então, neste caso aqui, saiu o menos 1 dali, porque andamos uma casa para a esquerda. A direção é sempre a mesma, então a direção é horizontal. Como a carga ela é negativa, vai ser o contrário do campo elétrico. E se o campo elétrico está dizendo que ele é da esquerda para a direita, então esse vai ser da direita para a esquerda. Vamos ver aqui um outro exemplo utilizando a outra fórmula, tá? Determine a intensidade do campo elétrico em P, sabendo que a distância é 3 centímetros, dado a constante 9 vezes 10 na 9 e a carga 2 vezes 10 na menos 6. Então, determinar a intensidade, a gente quer o E. O K foi dado, o Q foi dado aqui e a distância foi 3 centímetros. Só que a gente substitui sempre na fórmula em metros, então a gente tem que transformar para metros. Como a gente tem valores tudo na base 10, também vamos deixar o metro na base 10, que fica 3 vezes 10 na menos 2. Substituindo, então, esses valores aqui na fórmula, como foi nos dada a distância e a constante, a gente vai utilizar a outra fórmula. A intensidade do campo elétrico a gente quer saber, substitui o K pelo valor, a carga e a distância, não esquecendo que a distância é ao quadrado. Então, multiplicando aqui em cima, 9 vezes 2 dá 18. Resolvendo as bases 10, vai dar mais 9 com menos 6, dá mais 3. Aqui no denominador, eu tenho que fazer o quadrado do 3, que dá 9, e multiplicar esses expoentes aqui, que vai dar o menos 4 aqui embaixo. Dividindo 18 por 9 deu 2. Lembrando que quando está no denominador, vai acontecer assim que ela vai passar para cima, vai ficar 10 na 3 positivo. O 4 passando para cima vai ficar positivo também. Então, nós vamos ter, sempre acontece isso. Quando tá no denominador, ele vai para cima para se juntar, ele troca o sinal, tá? Então, ficou mais 4, mais 3 com mais 4, eu vou ficar com 2 na 10 elevado a 7 newtons coulomb.